Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 1º de setembro, o nosso texto está em 1º de Samuel, no capítulo de número 25. Faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Era o nome deste homem Nabal, e a sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno de obras, e era da casa de Calebe. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis a aquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram por seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. Cada um cingiu a sua espada e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou com eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido de muito bons. Nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. Quando estávamos no campo, de muro em nosso redor nos serviram, assim de noite como de dia, todos os dias que andamos com eles apacentando as nossas ovelhas. Olha, pois agora vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou. Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo passados, os pôs sobre o jumento e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe viam ao encontro, e encontrou-se com eles. Disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no teu coração.
porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que nos enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive Yahvé, vive tua alma, que Yahvé te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. Agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará Yahvé casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras de Yahvé, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Yahvé teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando Yahvé com meu senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado a meu senhor a si mesmo. E quando Yahvé fizer bem a meu senhor, lembra-te então de tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive Yahvé, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, e que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou de sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado tua face. Vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração do Nabal estava alegre nele. E já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e se amorteceu seu coração, que ficou como pedra. Aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu Yahvé a Nabal e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja Yahvé que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal e deteve seu servo do mal, fazendo Yahvé tornar o mal de Nabal sobre sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se apressou, se levantou, montou num jumento com as suas 5 moças e seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 6. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo,
Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiças e fazei dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ezequiel, capítulo de número 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ele um cerco, edifica contra ela uma fortificação, levanta contra ela uma tranqueira, põe contra ela arraiais e põe-lhe arietes em redor. Toma tu uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e a cercarás, e isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades, porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias. Levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornarás-te a deitar sobre o lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá por 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Tu toma trigo, cevada, favas, lentilha, trigo úmido, aveia, e coloca-os numa vasilha e faze pães deles. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás disso. A tua comida que hás de comer será do peso de 20 siclos para cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres serás como o bolo de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse Iavé: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada. Desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem. Com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem,
Eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros e se consumam nas suas maldades. Amém? Vimos então os nossos textos aqui no dia de hoje, em 1 de Samuel, capítulo 25, que uma pessoa sábia faz toda a diferença. Abigail, em sua sabedoria, contornou uma situação que traria morte, maldição sobre toda a sua casa. E ela, entendendo que seu marido era nécio, era imprudente e tolo, toma a circunstância e vai humildemente diante de Davi, pede perdão, oferece as ofertas para que comam as provisões e então a sabedoria dela muda o curso das decisões. E assim é quando nós somos sábios. A sabedoria muda o curso das decisões, muda o curso das vidas, a sabedoria ilumina o entendimento, a sabedoria garante um futuro melhor, porque ela veio a ser esposa de Davi, num tempo em que ser viúva era extremamente complicado. A sabedoria impede o pecado, porque Davi iria pecar, derramando o sangue de toda uma família por causa de um homem imprudente. Então, a ignorância, a soberba, a avareza, a altivez atraem maldição, são péssimas conselheiras, devemos buscar sempre o conselho da sabedoria. E aqui no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, Paulo também traz uma questão que pode ser avaliada e resolvida pela sabedoria. Quando ele diz todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, é necessário entender que só com sabedoria se pode discernir entre o que convém e o que não convém, porque lícito tudo é. Então esse equilíbrio, essa sensatez em saber o que é que a minha liberdade em Cristo me permite, é que é importante, porque em capítulos anteriores temos visto que o corpo é tratado como o templo do Espírito Santo. Portanto, sabedoria para entender que nem tudo que é permitido é adequado. Não é porque é legal que aquilo também seja moral. Tem uma diferença bem grande aí, mas só os sábios entenderão. Que nós possamos aperfeiçoar-nos em sabedoria. Em Ezequiel, aqui a partir do capítulo 4 aos próximos, o profeta vem novamente anunciando toda a tragédia sobre Jerusalém e Judá por tanto pecado, por tanta rebeldia, por tudo que tem feito. Então, mais uma vez, nós vamos ver, assim como no profeta anterior, uma sequência de profecias anunciando graves problemas sobre a nação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor e tua misericórdia. Clamamos a ti, Pai, que sobretudo tenhamos sabedoria. Que nós tenhamos sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, a sabedoria que é dada pelo teu Espírito para nos conduzir de forma prudente, a te agradar, a refletir neste mundo o caráter do Senhor e dar bom testemunho de quem tu és. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!